Este é o Radar Talk Show. E aí, gente, tudo bem com você? Bom dia! E aí, estamos de volta. Mais uma vez, sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Seja muito bem-vindo a você que está aí conosco no Dial, no 100.9 FM, no seu rádio. Você que está aí tomando seu café, você que está indo para o seu trabalho, você que está neste momento aí no carro, ouvindo a 100.9. Seja bem-vindo, fique bem, tenha uma ótima sexta-feira. Tudo bem, Grace? Bom dia para você também. Boa sexta. Exatamente, bom dia para você também, Fabiano Rambo, bom dia aos nossos ouvintes ligados aqui na 100.9, que bom contar com a sua companhia, sua audiência nesta manhã de sexta-feira. Estamos chegando com mais um Radar e sempre trazendo aí um bate-papo interessante, sempre trazendo aí informações e descontração. Sempre com a parceria aí da equipe da Joalheria Ótica Pérola, do Boliche Velho S, a Íntegra Monitoramento, a Livraria e Bazar Cristal com a gente também, a Ficanha Modas. Aos nossos anunciantes, um grande abraço, boa sexta, bom início de fim de semana. Estamos aí com a temperatura que... Qual a temperatura agora, Fabiano? Neste exato momento, a temperatura é 17 graus, né? 17. Tá agradável, mas não te preocupa. Você que gosta do cobertor, você que tem aí essa paixão pelas cobertas, o casaco grosso, vai chegar o teu momento nesse fim de semana. Fuja. Muito bem. Quando falamos essa semana de falarmos deste assunto e de convidarmos a Sandra, o nosso colega Ivan Carlos já disse, vem aí a nossa sempre presença ilustre, né? Como é que é, Ivan? Campeã de audiência. Estamos bem na fita. A Sandra, sempre que vem, gera muitos comentários, né? A gente recebe muitos feedbacks da participação da Sandra. E o assunto de hoje, não poderíamos convidar uma pessoa diferente, tinha que ser ela, porque, inclusive, quando me deparei com este tema, foi no Instagram da Sandra. Ela fez uma publicação sobre este assunto e eu, quando lembrei desse assunto, até porque a gente fala muito disso aqui na casa, né, Fabiano? Bastante. E aí pensamos, não, isso rende um radar e a Sandra é a nossa convidada. Bom dia. Bom dia, Grace. Bom dia, Fabiano. Bom dia. Né? Bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. É muito bom, né, poder estar aqui. Só para esclarecer, né, eu não publiquei, né, eu só repliquei. Isso. Né? Porque Verdade, a gente acaba postando alguns textos que nós achamos que sejam interessantes, né, que muitas vezes nós somos porta-vozes de algumas falas interessantes e gosto muito de dizer isso. Quando nós postamos alguma coisa, muitas vezes não é porque nós concordamos, é para fazer com que é para justamente incomodar um pouquinho, para fazer com que as pessoas pensem sobre determinados temas. Que Sem às vezes dúvida. a gente está muito na zona de conforto e acaba não pensando, né? Então, por isso até esse tema foi uma das coisas, assim, até eu botei uma carinha pensando, assim, né? Para a gente parar para pensar um pouco nesse tema que muitas vezes nós não paramos para realmente pensar sobre isso, né? Só para eu explicar para os nossos ouvintes, então, o texto que a Sandra replicou é do Marcos Piangeres, que diz assim: não tenha filhos. E esse é o tema do nosso radar de hoje, não tenha filhos. E aí o texto diz assim, ele é bem curtinho: não que eu seja o melhor palestrante da escola, mas o convite tem acontecido cada vez mais frequentemente. Não para palestra para crianças, mas para pais. Alguns dão até o nome de escola de pais. Parece que os pais estão perdidos, omissos, distantes. Eu falo por mais de 1 hora, mas o que as escolas querem mesmo é que eu diga só uma coisa: vocês têm que participar mais. Mas eu não tenho tempo, diz um pai. Estou na correria do dia a dia. Tenho que pagar as contas. Trabalho o dia todo e de noite tenho academia, diz outro pai. Então, não tenha filhos. Não tenha filhos se você não tem tempo, se tem muitas contas para pagar, se precisa ir à academia. Não tenha filhos se está muito cansado, se não tem saco para lidar com crianças. Não tenha filhos.
Uma proprietária de uma creche me contou que um pai chegou a ponto de pedir para abrir a escola sábado e domingo para ele deixar o filho lá também no fim de semana. Trabalho a semana toda e fim de semana preciso dormir, disse ele. Então, não tenha filhos. E aí, Sandra? E aí, né? Será que nós estamos preparados nesse mundo, né, de tanta turbulência para ter filhos? Ou será que nós não está na hora de nos darmos conta de que nós precisamos dar atenção para esses filhos? Quando nós percebemos que vamos falar assim, não vamos generalizar, não vamos colocar todas as pessoas na mesma vibe, assim, no mesmo contexto, na mesma situação. Mas muitas vezes nós precisamos olhar para nós e ver como nós estamos vivendo num mundo acelerado, que nós não nos damos conta. Os filhos são apenas um reflexo que nós não temos tempos, muitas vezes, para as coisas que são importantes da nossa vida. Né? Quando nós optamos por ter filhos, eles não escolheram nascer. Fomos nós que colocamos eles no mundo, né? Então, se nós temos essa criança, esse filho, nós temos que ter consciência de que eles precisam de pai e mãe, eles precisam ser maternados, eles precisam ser paternados. Independente se pai e mãe moram ou não juntos, ou se eu vou ter uma produção independente, ou se é só 2 pais, 2 mães, enfim, esse filho precisa ser cuidado. E esse cuidado, e eu penso assim muito que os pais estão se confundindo um pouco hoje com preocupação e ocupação. Eu me preocupo com meu filho. Preocupação é uma coisa, me ocupar com meu filho é outra. Eu posso estar preocupada com meu filho e não fazer nada por ele e não estar com ele. Mas eu posso estar ocupada com meu filho, mas estar com ele. Né? Então, às vezes, nesse mundo tão conturbado, eu estou preocupada com ele, eu trabalho, eu pago a melhor escola, eu pago reforço escolar, eu pago psicóloga, eu pago uma boa empregada, eu dou o melhor para ele, eu estou sempre preocupada com o melhor para ele. Mas isso é preocupação. Né? E como é que está a minha ocupação com meu filho? Como estou me ocupando o meu tempo com ele? Como estou vivendo com ele, como estou me dedicando ao tempo com ele. Então, uma das coisas que eu prezo muito dentro do consultório é quantas horas tem um dia? Né? Nós temos 24 horas num dia. Como eu divido esse meu dia? Quanto tempo dessas 24 horas que eu invisto realmente no que é importante para mim, além do meu trabalho, que eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso investir na minha prole, né? No meu filho. Então, quanto tempo eu passo dispensando o meu tempo para isso, né? Agora, Sandra, partindo um pouquinho para esse lado do não tenha filhos mesmo. A geração da minha avó queria muito ter filhos, tanto é que teve... Minha mãe tem 17 irmãos. A minha mãe teve 4 filhos. Eu tive 2 e a gente percebe que a geração que está vindo agora nem pensa em ter filhos. Mas aí eu tenho uma questão importante que vem a ver também com a formação histórico-cultural, no meu modesto entender. Primeiro porque quando se fala em essência é algo assim que é da pessoa. E eu vejo que pode parecer estranha a minha fala, mas não é da essência da mulher ter filhos, por exemplo. Não é da essência dela ter filhos. Ela tem filhos se ela quer. Hoje é esse o universo, é dessa forma que eu entendo. Por isso nós estamos todos com essa discussão toda. E com relação ao texto do Piangers, eu acho que é muito mais no intuito daquilo que a Sandra também tem comentado, né, Grace? Porque na nossa casa nós comentamos isso, né, eu e a Franciele. A Franciele é professora. E sim, há pais que se a escola abrisse no sábado e no domingo, lá teria alunos, lá teria crianças para ficar na escola, porque os pais iriam fazer qualquer outra atividade, né? E essa diminuição, né, da intenção de ser pais ou de ser mães, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais presente. Eu vejo isso, não vou dizer que no meu entender, aí é uma questão de valores meus, né, natural, né,
Porque eu acho que os filhos, quando o casamento é bem estruturado, eles embelezam o casamento, né? E ter família é muito bom, né? E eu acho que isso tem consequências futuras maravilhosas, ser bem estruturada, né, a família. E talvez por isso, a Sandra que pode dizer, né, talvez exatamente por isso, essa questão do tempo, né, Sandra, que a geração de hoje talvez está ponderando se tenha ou não. E até em função das incertezas, das escolhas, porque se nós vamos pegar as famílias numerosas, existiam, né, se nós vamos pegar historicamente, a gente vai ficar um programa inteiro falando de por que as famílias eram numerosas também. E até porque existia uma fase da nossa história que não tínhamos como escolher, as mulheres não podiam escolher ter ou não filhos, elas tinham que ter filhos. Né? Então, uma grande libertação da mulher foi a questão da pílula anticoncepcional, que ela pôde optar se ela queria ou não ter filhos. Exatamente, né? ia começar então, por aí. É uma discussão muito... me fugiu a palavra, mas enfim, vamos dizer cultural, histórica, né? Que vem ao longo dos anos. Então, é uma discussão que vai levar um programa inteiro. Eu acho que o Ricardo também seria uma pessoa muito legal para falar dessas mudanças comportamentais de criança. Mas, realmente, as famílias estão diminuindo e existem muitos casais que optam por não ter filhos, né? E é uma opção deles. Né? Tudo bem não ter filhos. Por quê? Porque se entende que se eu não estou preparada para ter filho, por que eu vou ter filhos? Ou talvez existem tantos questionamentos, assim, eu tenho um sofrimento interno tão grande que eu penso que talvez se eu vou ter filhos, eles vão sofrer, ou na minha vida não tem espaço para filho. E não é uma questão de querer ser egoísta, não. Não. É uma questão de ser simplesmente de não querer. Opção mesmo. É uma opção. E não que aquela família que não tenha filhos seja menos feliz do que a família que tenha filhos. Isso não vai determinar a felicidade de ninguém. Né? É como o Fabiano falou, para algumas pessoas o ideal é casar e ter filhos. Tanto que quando casam, às vezes alguém diz, e quando é que vem os filhos? Né? É a primeira coisa que perguntam. Né? Então, e tem pessoas que optam por não ter e até ficam incomodadas quando fazem essa pergunta. Então, é uma pergunta que a gente já está tomando um pouco de cuidado quando a gente faz aos casais. É verdade. Né? E que a gente às vezes não se dá conta disso, porque parece que isso já está naturalizado na nossa sociedade, que tem que casar e ter filhos. Né? Agora também nos leva a um outro extremo, não sei se o Fabiano e a Sandra concordam, de que parece que pai e mãe tem que ser herói. Entende? Então, de fato, por exemplo, se eu for pensar hoje, o que compete a um pai e uma mãe? Em termos de obrigações, deveres, cuidados, amor, zelo, e aí que tu começar a listar, financeiro, principalmente, tempo. Eu acredito que se nós colocarmos tudo num papel e olharmos para aquilo, muita gente vai dizer, meu Deus, como é que eu fui entrar nessa? Aí, então, assim, eu não sei, Sandra, de repente a gente começa a se cobrar também. Aí, quando você vê alguém dizer assim, eu não quero ter filho porque se for pra mim ter filho e não tem tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tô afim de abrir mão disso, daquilo, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo por causa do meu filho. Aí você fica pensando, meu Deus, quer dizer então que eu tive filho e também não tô fazendo nada disso, então quer dizer que eu tô errada? E aí que tá a grande sacada. E tu já percebeu que é em tudo, sim? Aí leva um susto, né? No trabalho. E nós somos no trabalho, nós somos no dia a dia, nós estamos mais exigentes. É como se nós tivéssemos que ser perfeitos conforme uma cartilha. E não é, nós precisamos simplesmente viver. Como os nossos pais faziam? Eles viviam, eles estavam conosco. Como essas famílias numerosas viviam, dando o exemplo. Como nós aprendemos a cozinhar? Vendo. Observando nossas avós, experimentando a comida das nossas avós. Como nós aprendemos a dar um bom dia para o nosso vizinho? Vendo nossos pais dando bom dia aos nossos vizinhos. Exatamente. Como eu vou ensinar ao meu filho que ele tem que ser educado com a professora se eu vou lá e desqualifico a professora dele? Então, quando nós falamos em educar, em estar com os filhos, é justamente para poder passar para os filhos o que nós somos. E o que nós queremos. Então, essa lista, ela não precisa ser linear, ela é sistêmica. Nós vamos, através de um sistema, educando nossos filhos, sem ficar nos preocupando o tempo inteiro, será que estou fazendo isso, será que não estou fazendo aquilo? Nós estamos fazendo isso tudo junto.
no momento que nós vamos para um restaurante comer uma comida com o nosso filho, e ele vai olhar para o garçom que veio servir o refrigerante ou a água e dizer muito obrigada. Ou ver que o pai viu que colocou o copo e o pai dizer muito obrigado. Com licença. Né? Ou quando sai do restaurante, dar um abano e agradecer a comida. Esse é um pequeno exemplo. Sim. Agora, se eu vou lá e trato esse garçom ou esse atendente desse espaço como uma pessoa que está ali... Para cumprir um dever? Ou eu estou num cargo acima porque eu estou sendo servida, é um outro exemplo. Então, quando a gente fala, é cansativo educar, depende. Eu preciso estar dando o exemplo no dia a dia. Mas como é que você faz para educar um filho? Estando com ele e dando exemplo. Então, eu tenho que me dar conta de que eu preciso o tempo todo estar fazendo isso. Né? Essa listinha, ela se dá o tempo inteiro. Né? Acontece de forma natural. De forma natural, porque eu tenho que limpar um banheiro, por exemplo. Né? Eu estou lá, eu tenho que fazer a minha faxina. Ô, filhinha, ô, meu filho. Né? A mãe tem que limpar o banheiro, a mãe está sentando. Mas que tal você ficar aqui na porta do banheiro, enquanto a mãe vai limpando, nós vamos conversando. Né? O que aconteceu na escolinha hoje? Como é que tu se sentiu quando a avó te deu aquela comida e você não quis comer a comida da avó? Sabe? Mesmo a gente fazendo algumas atividades que são necessárias fazer, conversar, trocar ideias, fazer uma nega maluca, eu sempre brinco com a nega maluca, eu já falei isso mais vezes. Conversar sobre emoções. Que eu tenho conversado muito com os nossos clientes no nosso consultório e que a demanda está aumentando bastante. Que bom, mas por outro lado, a gente percebe que o sofrimento humano também está aumentando, que é como nós temos dificuldade de conversar sobre as nossas emoções. E isso foi falado essa semana aqui no programa, e eu adorei o programa, e o Ricardo, ele é excelente nessa fala dele, né? Como nós não estamos e nós não fomos trabalhados, treinados, né? Vamos falar do Skinner agora, e preparados e exercitados até de uma certa forma para entender os nossos sentimentos, para poder falar deles de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais positiva, de uma maneira que a gente consiga aceitá-los. E aí, justamente isso que o Piangel talvez querer falar, né? Nós precisamos estar com os nossos filhos para entender os sentimentos deles também e para entender o sentimento desse pai que não tem tempo. Porque... E o Piangeres é um caso diferente nessa história. Ele deixou tudo para ser pai. E que ele teve... E aí ele pôde seguir uma carreira onde ele abriu mão de tudo. Ele fez uma carreira na paternidade. Na paternidade. É um caso à parte. Agora, tu já imaginou? Não é fácil. E é isso que nós temos que tomar um cuidado, que nós estamos romantizando. Pois é, daí daqui a pouco o Fabiano deixa de ser locutor, deixa de ser professor, consultor, enfim, e se torna um pai modelo. E aí, os filhos das coleguinhas da Poli, mas olha, entende? Aí começa a idealizar o pai, olhando pro Piangeres, olhando pro Fabiano, e o meu pai vira uma frustração. É isso, sabe? Eu acho que me preocupa, Sandra. Essa sabe? De modelo começa a idealizar umas coisas, sabe? Me incomoda. Isso aí. Não Modelo sei. me incomoda. Por isso que eu disse, vamos vivendo da nossa natural. forminha simples, natural, e passando o que nós somos para os nossos filhos. O seu Renato da Rocha, Grace, ligou aqui pra gente, ele tem 11 filhos. Parabéns! 11 filhos, e o seu Renato da Rocha não perde um programa. Ele me contava aí um pouquinho rapidamente da sua trajetória, da sua história. Ele disse assim, olha, nós criamos 11 filhos dentro do nosso casamento, e felizmente os nossos 11 filhos estão bem. Estão bem, e a gente, o que fez, dentro daquela realidade que não tinha tantas condições, né, era poder estar com eles. É isso aí. Aqui tem mais participações, vamos registrar, aproveitar então o Ricardo Chu. Bom dia, ótima sexta-feira a todos.
E também a Solange Marshall mandando um alô aqui para nós. A Clenice Kaifer, ótimo programa. Tem pais que tenham filhos por status. Ah, sim, entendi. Tem pais que têm filhos por status. A Thaís e o Matheus, na verdade, não só diminuição de ter filhos, mas diminuição de responsabilidade, diminuição de família, de casais. As pessoas preferem ficar sozinhas do que ter que se adaptar a mudanças. Mas filhos, sem dúvida, são dádivas preciosas dessa vida. É o que diz aqui a Thaís e o Matheus. A Marilene Senhor, vamos amar os nossos filhos e educá-los. Valeu, um abraço. Enfim, tem muita gente aí participando, mas essa questão de ter filhos ou não ter filhos tem se tornado cada vez mais presente. Né? Mais presente essa discussão, sim. E até porque o que nós percebemos, essa mudança no comportamento, eu não sei se é influência, eu acredito que seja uma influência das mídias sociais, dos Facebook, Instagrams da vida, essa romantização toda, esse glamour todo de ser mãe, de ser pai, que é maravilhoso. Mas isso é excelente, porque ninguém posta foto triste, né? E aí parece que o bebê não chora, que o bebê não tem intolerância a nenhum alimento, que é tudo lindo, maravilhoso, e aquelas mãezinhas vêm para o consultório desesperadas, quando nasce esse bebê real, que não é o ideal, né? Que é um bebê real, o que eu vou fazer com essa criança agora? E é um misto de emoções e que ninguém olha para essa mãezinha, né? Até tem uma foto circulando no Facebook que eu achei muito interessante, uma mãe lá cansada e a avó, no caso da criança, a mãe dando peito e a avó da criança dando água numa garrafinha para essa mãe, né? Que ninguém cuida da mãe enquanto a mãe está cuidando do bebê. Então é mais ou menos isso, né? Essa mãe nova precisa também ser cuidada, porque se glamourizou demais, né? Essa maternidade. E eu gosto muito da Monica McGoldrick, que é uma autora americana, que ela fala das mudanças de ciclo de vida da família. E quando ela fala do nascimento do primeiro filho, ela fala do impacto que esse nascimento do primeiro filho tem na vida das pessoas. E que às vezes a gente não se dá conta das mudanças que ocorrem. E muitas vezes os casais passam por uma crise e não se dão conta que foi em função da mudança dessa vinda, dessa chegada, desse bebê tão esperado e ao mesmo tempo que causou tantas mudanças. Então, a mudança, a gente sempre diz, a mudança, ela gera um desconforto, porque você vai ter que sair da tua zona de conforto e tu vai ter que fazer algumas coisas que tu não fazia antes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder dar conta desse bebê que está chegando. E às vezes você abrir mão implica em perdas. Toda vez que nós temos algumas mudanças, nós perdemos algumas coisas, nós temos que mudar, nós temos que sair de uma zona de conforto. E isso gera sofrimento. E como eu vou lidar com isso? Daí voltamos às emoções. O que eu estou sentindo? Como eu estou nesse processo? Aí, eu não estou louca para procurar psicóloga. Não precisa procurar psicóloga quando nós estamos no fundo no poço. Mas nós precisamos procurar alguém que tenha um equilíbrio mais ou menos, porque nós não somos né, milagrosos, os psicólogos todos de Pinhalzinho, e ainda bem que Pinhalzinho estamos num número bem legal, assim, nós estamos num grupo de psicólogos e psicólogas bem legal. Eu acho que só engrandece a nossa profissão. E eu sou defensora, né, de nós todos aqui, nós temos sempre a bandeira da psicologia. É um espaço que as pessoas estão tendo cada vez mais para ir lá e dizer assim, olha, eu estou me sentindo desta forma, o que tu acha? Acaba aliviando. Nós sempre dizemos no consultório, o psicólogo não vai mudar as coisas, mas ele vai fazer com que você enxergue talvez algumas coisas que você não está vendo por um outro olhar. É verdade. Então, essas mãezinhas que estão nos ouvindo, né, essas famílias, vão fazendo com calma, tudo dá certo, acredite em quem você é, acredite no que você quer passar para os teus filhos, sente, converse, vai passear, aproveita o último dia de férias deles, que é hoje, né? Acho que segunda-feira todos voltam para a escola. Né? É tão legal poder estar com os filhos, né? É tão bom poder saborear
momentos com os nossos filhos, né? Se eles estão aí, nós escolhemos que eles estejam. É verdade. E parece meio piegas falar, né? Mas parece que se eles eram para nascer nesta família, que bom que foi na nossa, né? Isso aí. Não dá para trocar os filhos. Não. Dava para falar. eles são nossos. Nós poderíamos ficar horas aqui falando, mas acho que tem algo também que é interessante, porque às vezes nós somos muito extremistas, né? Aí tem aquele caso assim, nós estamos falando aqui de uma situação de ter ou não ter filhos, aí a gente olha para aquela pessoa que optou em não ter filhos e que tem uma cobrança, como disse a Sandra, às vezes a sociedade, a família não entende essa opção. E aí nós temos o outro extremo, que é aquele extremo daquele que teve filhos e que não está nem aí para os filhos. Entende? Então nós temos dois extremos para serem olhados, quando na verdade, é uma minoria, quando a maioria está caminhando ali e tendo filhos e dando um jeito, arrumando um tempinho, e se ajeita, e se organiza, e vai, enfim. E quem sabe é esse público ali que não está se entendendo, os outros já se entenderam. Está resolvido. É verdade. Pode ser. E de repente aquele que está ali no meio é que está assim, será que eu estou certo? Será que eu estou acertando? Será que, enfim... É o que está preocupado, né? Eu não sei. É complicado. É o que está fazendo. Mas é um bom debate, uma boa discussão. Com certeza. O Reni Sulzbacher, se todos pensarem em não ter filhos, quem vai cuidar de nós quando ficarmos velhinhos, né? Olha ali, ó, viu? Aí, Remy, bem isso. Também ligou aqui pra gente a dona Sueli Knorrs falando que os filhos completam a família, né? E para ela, 3 filhos é o ideal para uma família feliz e completa, na opinião da dona Sueli, que também participou aqui com a gente. Enfim, muitas pessoas mesmo, né, Grace, querem debater, querem participar aqui da programação, do debate de hoje, porque filhos, né, é sempre um tema altamente instigante, né? Isso aí. Se nós abríssemos aqui, inclusive, um questionário, se abríssemos uma enquete no ar, ia bombar de participações, porque isso é uma coisa que divide opiniões. Isso é polêmico, viu, gente? É polêmico esse negócio de ter, não ter, enfim, cuidar, zelar e tal. É uma série de coisas que envolve. Sandra, mais uma vez, gratidão pela sua disponibilidade, né? A gente agradece sempre a nossa consultora oficial da área de psicologia, Sandra Froza, sempre que é acionada e que pode estar aqui conosco. E hoje o tema era um tema difícil, desafiador, escorregadio, porque ele é delicado. E acho que a Sandra sempre sabe sair muito bem dessas situações, tenho certeza disso. Até porque cada caso é um caso, né, Sandra? Cada caso é um caso, né? Obrigada. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, né? Eu me sinto em casa aqui, né? Isso aí. Não se sinta tão em casa, mas né? está. Obrigada a todos e vamos fazendo a nossa educação dos nossos filhos estando com eles, né? É no exemplo, é no nosso dia a dia, é estar com eles, é dar afeto, que dar afeto aos nossos filhos nunca é demais, né? Estar com eles, dar colo, mesmo eles sendo grandões, né? A gente precisa dar o nosso colo, eles precisam saber que eles sempre terão alguém para voltar, um lugar para voltar, um abraço, um colo, um apoio. E eles precisam saber também que se o dia que eles errarem, eles terão pais, filhos para dizer assim, olha, você vai lá e você vai reparar o seu erro, né? Se você precisar de apoio, eu vou contigo, mas você precisa reparar o teu erro, né? Então, os filhos precisam ter essa certeza de que os pais estarão com eles na alegria, na tristeza, nos erros, nos acertos, mas não para passar a mão, mas para educá-los, né? Então, tenham um bom dia e obrigada pelas participações, né? É muito bom esse feedback, esse retorno, né, que dão. Isso nos faz ter mais ânimos assim, para trabalhar, para estudar e para seguir em frente a nossa caminhada aí na psicologia. Um bom dia a todos. Valeu, Sandra. Obrigado pela tua presença. É sempre muito bom ter a tua companhia aqui. Grace, bom programa para vocês. E também, claro, né, obrigado ao Ivan pelo trabalho na parte técnica. E amanhã, sábado, espaço aberto às 7h30 da manhã. E segunda-feira, estamos de volta com o Radar aqui na 100.9. É isso aí, gente. Na sequência, show da manhã e todos são os nossos convidados. Até mais. Valeu!